Começa agora o Boletim da Acessibilidade Audiovisual. Com a professora Ana Júlia Perrotti. Olá, querido ouvinte do Boletim da Acessibilidade Audiovisual. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti. É sempre um imenso prazer estar aqui para conversar com você. Começa agora o nosso Boletim da Acessibilidade Audiovisual. No boletim de hoje, você vai ouvir um convite super especial da Associação Municipal de Pessoas com Deficiência. Vai ouvir mais depoimentos de profissionais envolvidos na produção do livro Ao Vivo e a Cores e vai saber detalhes do que rolou na oficina da Liliana Tavares. Neste espaço, sempre estamos trazendo para você as novidades da área cultural e comunicacional. Como nosso espaço é colaborativo e interativo, conto com sua participação. Visite a página do Boletim da Acessibilidade no Facebook. Curta e compartilhe. Se preferir, mande suas dúvidas, perguntas, informações e sugestões para julia.boletim@gmail.com. Está querendo escutar de novo algum dos nossos boletins passados? Quer baixar algum episódio e mostrar para os seus alunos, colegas ou conhecidos? Claro que pode e deve! Os boletins anteriores podem ser acessados pelo Megafono, SoundCloud, Facebook e Instagram. Para começarmos muito bem o Boletim da Acessibilidade Audiovisual de hoje, você vai receber um convite super especial da nossa querida amiga, colega tradutora e audiodescritora roteirista Débora Haupt. Vinda diretamente do Rio Grande do Sul, da cidade gaúcha de Farroupilha, dá seu recado, Débora. Olá, aqui é Débora Haupt, audiodescritora e tradutora. Faço parte de uma entidade ligada às pessoas com deficiência chamada Andef e hoje venho fazer um convite para você. A Andef, Associação Municipal de Pessoas com Deficiência Física, da cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi fundada em março de 2013 por um grupo de pessoas que luta por uma cidade melhor para toda a população, especialmente as pessoas com deficiência, com um foco especial nas pessoas com deficiência física. Trabalhamos ativamente em nosso município para o cumprimento das leis que tratam dos direitos das pessoas com deficiência. Participamos na construção e na fiscalização de políticas públicas. Levamos informação às pessoas com deficiência e à população em geral. Para divulgar nossas ações e falar sobre assuntos pertinentes, queremos te convidar a seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Venha conhecer o nosso trabalho. @AndefFarroupilha. Andef escreve assim: A de Argentina, M de Manaus, D de Dinamarca, E de Espanha e F de França. Andef Farroupilha. Não importa se você não é morador da nossa cidade, importa é você estar ligado na nossa causa. Isso vale ouro para nós. Te vejo lá! Escutar a Débora aquece o coração da gente, não é mesmo? E por falar em corações aquecidos, você certamente já ouviu falar muito do livro Ao Vivo e a Cores, Relatos de casos de audiodescrição em eventos ao vivo. O boletim de hoje traz com exclusividade para você o relato do Lennon, que vai contar detalhes da produção da parte editorial do livro. Se liga nesse depoimento super interessante. Olá,
Meu nome é Lennon Silva Alves. No pseudônimo de escritor é J.L. Silva. Eu trabalho com literatura, com projetos culturais. Sou empresário, sou dono da empresa J.L. Silva Produções Culturais, Educacionais e Institucionais. E minha empresa trabalha em 3 segmentos diferentes. No segmento cultural artístico, através de projetos de incentivo ao hábito da leitura, de literatura, editoração, também mais para o meio literário. Na questão educacional, também sou oficineiro, ministro alguns cursos sobre língua portuguesa, sobre outras áreas também envolvendo a produção e interpretação de textos, e também trabalhos técnicos, como revisão de artigos científicos, teses, trabalhos de conclusões de cursos, enfim, tudo da âmbito da área educacional. Também trabalho fazendo apostilas, simulados de provas, de cursinhos e outras empresas do ramo cultural e educacional. E o institucional, que eu também trabalho na questão de empresas, desenvolvimento de sites, técnicas SEO, otimização de conteúdos, marketing digital. Então, minha empresa tem esses 3 vertentes. Trabalha com empresas, trabalha no âmbito cultural e no âmbito educacional. Enfim, é uma empresa assim, bem dinâmica. E eu trabalho com o que eu gosto. Sou formado em letras, português e inglês pela Universidade de Sorocaba. Estou cursando pedagogia, tenho alguns cursos de especialização, pós-graduação, em várias áreas, sempre envolvendo mesmo a questão educacional, a questão de literatura. Por exemplo, tenho um curso de mediação de leitura, de metodologia científica, de literatura africana, e vários outros assim no âmbito. Então, graças a Deus, trabalho com o que gosto. Gosto muito de trabalhar na área cultural, educacional, de editoração, englobando todo o segmento da escrita. Eu sempre fiz, eu decidi cursar, na verdade, letras, justamente porque eu gostava de trabalhar com a escrita, sempre gostei de trabalhar com o texto, com a palavra, e leio bastante também. Decidi, há 6 anos atrás, formar essa empresa justamente para trabalhar com aquilo que gosto, e graças a Deus, até hoje, tem dado muito certo, muitos trabalhos, muitos projetos diferentes. Nossa, Lennon, que legal! Eu não sabia tudo isso sobre a sua carreira. Conta para nós um pouquinho mais, agora especificamente, sobre a sua atuação no livro Ao Vivo e a Cores. O trabalho que eu venho desenvolvendo no livro em questão é justamente de editoração mesmo, e diagramação principalmente, diagramar os conteúdos, organizar os índices dos textos, dar um acabamento bacana para o livro, detalhes gráficos e tudo mais, para ele ficar com um aspecto visual interessante, chamativo. Então é um trabalho, digamos assim, de finalização, editoração, mas finalização da obra também. Porque o aspecto visual, principalmente livro que tem bastante imagens, ele é muito importante você trabalhar e deixar um visual bacana para ser atrativo para os leitores. E como está sendo a sua experiência pessoal em trabalhar nesse projeto? O trabalho com o livro Ao Vivo a Cores está sendo muito interessante, porque particularmente eu gosto muito de atuar em projetos que têm alguma relevância social. Então trabalhar com inclusão, com pessoas com deficiência, é muito interessante. Eu mesmo tenho alguns projetos na área, projetos culturais com a literatura, que eu vou falar mais adiante. Mas eu confesso que na questão do audiodescrição eu conhecia muito pouco, então estou aprendendo bastante. Por isso, eu estou adorando trabalhar com livro, eu adoro trabalhar em qualquer projeto que agrega conhecimento, que me traz mais saberes. Então, para mim está sendo uma experiência fantástica. E em termos editoriais, quais são as características do livro que chamaram sua atenção? O livro conta com diversos capítulos, são muitos autores, muitos capítulos, muitas temáticas diferentes. Eu nem sabia que a questão da audiodescrição poderia englobar assim diversas áreas, ou diversas linguagens, diversas vertentes culturais. Isso é muito bacana, como eu disse, é um conhecimento que a gente vai aprendendo junto com o trabalho. Por isso, justamente, que eu adoro meu trabalho. Meu trabalho me proporciona muito isso, aprender sempre mais e mais. Então está sendo fantástico. É um desafio trabalhar assim com tantos autores, com tantas pessoas, porque requer bastante organização, você tem que montar uma diagramação bacana para o livro ficar atraente, montar um esquema também de capítulos, apesar que ele já veio padronizado como seria,
nós montar uma forma de que um texto converse com o outro e tenha uma coerência geral. Mas com tantos autores assim, com tantas temáticas, tantos capítulos, é um desafio. É trabalhoso, mas é um trabalho prazeroso. Isso que é importante. É fantástico, como eu disse, é muito interessante o projeto e está sendo, sim, um trabalho que eu estou fazendo transformador, tanto para mim como eu tenho certeza que vai ser para os leitores, para as pessoas que adquirirem o livro. E qual é a sensação de trabalhar com acessibilidade especificamente? Trabalhar com acessibilidade não foi um desafio, como eu disse. Eu tenho projetos na área de acessibilidade, então eu sempre acho muito importante a gente ter a nossa parcela de contribuição para a sociedade, sabe? Deixar a nossa marca no mundo. Eu acho que acredito que todas as pessoas, se todas as empresas tivessem essa responsabilidade social, seja ambiental, enfim, em qualquer área, desde que ela faça algum projeto, nem que seja incentivando para melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, é super interessante. Eu acho que toda empresa, toda pessoa deveria pensar com isso. E justamente, na minha empresa, ela faz oficinas gratuitas de introdução à poesia, de contação de histórias, em institutos e ONGs, instituições de menores carentes, de pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Então, eu trabalho esse viés artístico e envolvendo a inclusão social, as pessoas com deficiência também. Então, não foi um desafio trabalhar com acessibilidade. O desafio foi trabalhar com a audiodescrição. Como eu disse, eu estava muito pouco familiarizado com esse assunto. Então, está sendo um aprendizado, mas não chega a ser um desafio. É muito prazeroso, é muito gratificante trabalhar nessa área e poder contribuir de alguma forma com esse projeto. Que bacana, Lennon! Quer contar um pouquinho mais sobre a sua experiência nessa área? Sim, como eu disse, eu já fiz outros trabalhos na área de acessibilidade e inclusão social. Um deles que merece destaque, que é muito bacana, é um que acabou nascendo, na época que eu estava cursando letras na Universidade de Sorocaba. Todo semestre a gente tinha que fazer uma apresentação cultural, um teatro, uma performance, o que seja, envolvendo literatura, envolvendo autores, obras famosas. E muito pouco se trabalhava com poesia. Então eu decidi criar um trabalho na vertente poética, trabalhando com poema, com a poesia. E autores nacionais, é claro. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, percebi que acabou me direcionando por uma instituição de deficientes visuais. Porque nisso começou a trabalhar com o audiobook também. Eu comecei a pesquisar sobre novas formas de leitura, sobre o e-book, audiobook. E nessa pesquisa sobre a parte do audiobook, eu cheguei nessa instituição de deficientes visuais. E tinha um senhor, uma senhora lá, por exemplo, que eles já tinham na época 70 e poucos anos e ele nunca tinha lido um livro, porque eles nasceram com deficiência visual. Não foi alguém que adquiriu através do tempo da vida. Então eles nunca tinham lido um livro. Eles já escutaram histórias de alguma pessoa ou outra, mas ninguém se prontificou a ler um livro para eles. Eles nunca tinham lido um livro assim. Então nisso eu levei um audiobook, que era um conto do Machado de Assis, ainda Cartomante, e fiz essa experiência com eles. Virou um projeto super bacana. Eles ouviram esse conto do Machado de Assis, do audiobook, e eles ficaram maravilhados. A senhora chegou a chorar ainda. Isso me emocionou, me tocou bastante. Aí que eu pude perceber que a literatura para as pessoas com deficiência visual é meio que restrita, porque eles não conseguem ler. E é difícil o acesso a audiobooks, audiolivros, livros falados, para eles poderem. E também as pessoas, como também não tem muito hábito da leitura, o brasileiro não tem muito hábito de leitura, estamos crescendo essa questão gradativamente nos anos, mas principalmente isso é coisa de 10 anos atrás, não tinha ninguém para ler esses livros para eles, para fazer leituras para essas pessoas. Tinham algumas atividades na instituição, mas não era uma coisa recorrente, até porque tinha algumas pessoas que nunca tinham lido, entre aspas, o livro, ouvido um livro. Então, eu decidi montar um projeto com esse viés, intitulado de A Poesia dos Sentidos. O que seria? A gente montou uma performance com 25 poetas nacionais, brasileiros famosos, e conversando com as escolas literárias. Então, a gente começou lá desde do romantismo até o modernismo, com os principais poemas, assim, da literatura brasileira, para mostrar a evolução, ao mesmo tempo que esses poemas eram recitados, declamados,
existia um outro grupo, que na faculdade eram 16 pessoas, que iam estimulando os sentidos das pessoas com deficiência ao mesmo tempo. Por exemplo, se o poema falava de cheiro, se ele falava de toque, se ele falava de um som, a gente fazia esse movimento na hora, entendeu? Se ele conversava, falava sobre rosas, a gente soltava uma essência de cheiro de rosas. E isso foi muito legal, e foi muito bacana essa experiência. A gente, inclusive, conseguiu trazer pessoas que não eram deficientes para esse projeto, porque a gente passou a vendar pessoas que enxergam, né? Para eles se sentirem na pele, para eles perceberem como é o ler, né, da pessoa com deficiência visual, como que é a sensação que ela tem. Então foi um projeto fantástico, deu muitos frutos, saiu do curso, esse meu projeto saiu do curso de letras, já foi feito no Rio de Janeiro, foi feito novamente aqui em Sorocaba, e é muito bacana. E eu estou buscando investimento porque eu quero transformar ele numa coisa maior. Mas a questão é essa, eu já trabalhei na área, eu acho muito bacana, eu acho que deveria ser uma responsabilidade, deveria ter uma consciência maior de todas as empresas, como pessoas, de fazer alguma coisa, contribuir de alguma forma para a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. E essa é a minha parcela. Eu sempre estou fazendo projetos sociais, de inclusão, projetos gratuitos para pessoas carentes, ajudando na preparação, que também sou professor de cursinho pré-vestibular, uma preparação para Enem, para concurso público, gratuitamente nas pessoas, no meu escritório. Então, eu acho isso muito bacana, acho muito importante. Trabalhar com inclusão social, acessibilidade, igualdade é muito bacana e deveria ser algo que todo mundo fizesse naquilo que pudesse, no que possível. Todo mundo pudesse contribuir de alguma forma, e todo mundo pode de alguma forma contribuir, eu acho que a sociedade seria muito melhor. Bacana, Lennon. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão morrendo de curiosidade para saber mais sobre o seu trabalho, para ter os seus contatos. Que tal você passar para nós como as pessoas podem te encontrar? Bom, se alguém quiser saber mais sobre o meu trabalho na área cultural, é só procurar j.l.silva, que é meu pseudônimo de escritor, que vai encontrar meus livros de poemas, de contos, enfim, de outras temáticas, antologias. Trabalhei muito com antologia na questão literária, então também estou um pouco familiarizado em trabalhar com autores diferentes, com bastante autores, com bastante textos. Fazia tempo que eu não trabalhava na antologia, mas é parecido assim, apesar da temática ser diferente, né? Questão de um texto literário e um texto acadêmico, técnico, científico, mas é bacana. Se alguém quiser conhecer mais meu trabalho, meus livros, eles estão lá disponíveis na internet, na Amazon, é só procurar lá pelo meu pseudônimo de escritor, JL Silva. E sobre a minha empresa, basta procurar também JL Silva Produções Culturais. Tem ainda o Educacionais Institucionais, mas se colocar JL Silva Produções Culturais, você vai encontrar bastante coisa, inclusive o site, para você dar uma olhada nos projetos culturais, nas coisas que eu já fiz e elaborei. Tá tudo lá. E se você ficou morrendo de curiosidade para saber mais sobre o livro Ao Vivo e a Cores, entre agora mesmo na página do livro no Facebook. Preencha a planilha do Docs e entre na nossa mala direta. Assim você vai receber informações do lançamento, dicas especiais e todas as informações sobre os autores do livro Ao Vivo e a Cores.